TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, dentro da proposta da TV Candidez. Quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde ao vivo é na terça. Programa de saúde gravado é no sábado, a partir de 1 da tarde. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo é muito importante nesta prestação de serviço a toda a comunidade. Nesta terça-feira, dia 8 de julho de 2025, já há um bom tempo, estamos no inverno brasileiro e a temperatura hoje em Divinópolis, apesar do sol agora à tarde, mas foi muito leve, continua baixa. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar a minha entrevistada dessa noite. Com muito prazer, ao vivo, no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde, eu recebo a psicóloga Thalita Castro. Thalita, boa noite, prazer recebê-la aqui mais uma vez ao vivo, como eu disse, no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, eu que agradeço de estar aqui no Amostra Grátis da Saúde, na TV Candidez, é um prazer. Legal, você já sabe que você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida, programa é ao vivo. Com a psicóloga Thalita Castro, nós vamos falar sobre os termos autoestima, nós vamos falar sobre comparação e nós vamos falar também sobre autocobrança. E você nos ajuda a fazer o programa, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Ô, Thalita Castro, para a gente possa começar esse nosso bate-papo de hoje, o que de fato é uma autoestima saudável? Então, a autoestima ela é a base de tudo. Ela é a base se a gente vai ter uma vida feliz, se a gente vai ter uma boa inteligência emocional. Uma autoestima saudável seria a pessoa ser positiva, a pessoa saber se acolher, ela saber se definir, ter conhecimento de quem ela gostar da autoimagem dela, ter autoaceitação e ter amor próprio. Muita gente pode ficar na dúvida com relação se a pessoa está com a autoestima fragilizada. Você teria como, logo nesse começo de programa, de elencar para a gente aí alguns itens que pode demonstrar que a autoestima da pessoa, digamos, está realmente em baixa? Uhum. Tem alguns itens que podem ser vistos, Samuel. Tipo, a pessoa ser mais negativa, a pessoa se comparar em excesso, a pessoa ser muito autocrítica, a pessoa ela ter muita dificuldade de começar algo novo, ela procrastina, ela acha que ela nunca está preparada, a pessoa ela é mais pessimista, ela se rebaixa a todo momento, ela acha que não se encaixa em lugar nenhum. E ela passa isso para as pessoas, né? E quando a pessoa que ela tem algum problema, parece que ela se torna totalmente o problema que ela está vivendo. Ela esquece das outras coisas da vida e se torna só vítima da situação. E quando é que a pessoa deve pensar em procurar uma ajuda quando ela percebe que a autoestima
não está no nível ideal, que ela começa apenas a jogar para baixo. Tem como pedir essa ajuda? Sim. Então, é bom pedir essa ajuda quando ela começa a perceber assim que ela está insegura, que ela está tímida, que ela está afastando as pessoas do relacionamento, que às vezes ela não está sendo nem contratada, até por conta da timidez e não saber falar dela, ela não está sendo contratada para o emprego, ela está perdendo oportunidades, porque a autoestima é o valor que eu dou a mim mesmo, é como eu me vejo. Eu falo assim com meus pacientes, a gente se vende a todo momento. Então, se a pessoa, ela não vê ela de maneira saudável, como uma pessoa bacana, ela vai passar isso para as outras pessoas. Então, ela vai acabar perdendo oportunidades. Então, já é hora de procurar uma ajuda psicológica. Pode existir caso da pessoa, tá tudo bem com ela, no emprego, na vida pessoal, na vida amorosa, nas relações humanas, e mesmo assim a pessoa ter baixa autoestima? Sim. Como que a gente pode observar? Igual, tem muitos pacientes meus que eles falam assim, minha autoestima está mais ou menos. Mas aí quando eles falam que no serviço ou na vida pessoal, eles são muito autocríticos, mesmo que estejam com o trabalho dos sonhos, um relacionamento saudável, mas se eles se criticam muito, isso já é um indício, porque a autocrítica ela vai contra o nosso amor próprio. O que é amor próprio? É a gente se acolher, se dar carinho, se motivar, se elogiar. E quando a pessoa ela é autocrítica, ela vai totalmente contra, ela se pune, ela não tem tempo para ela se cobra em excesso, ela acha que dá conta de pegar tudo, dá conta de colocar todos na frente dela, e ela se coloca em segundo lugar. E tem tratamento, tem uma cura ou é apenas uma administração dessa situação? Quando a gente fala da baixa autoestima, que pode ser prejudicial em todas as situações. Em todas as situações. Pode ser prejudicial até no trabalho, como também dentro de casa. Uhum. É porque não é que tenha uma cura, tipo de medicação, não. Mas a autoestima, a primeira coisa para a gente melhorar a autoestima é o autoconhecimento. É a gente saber quem a gente saber se definir, é a gente saber falar horas sobre a gente saber das nossas qualidades, dos nossos defeitos, aceitar nossas limitações. Quando a gente se aceita e se conhece, é a primeira coisa para tratar a autoestima. O segundo ponto é o reforço positivo. É eu reforçar para mim mesma, eu sou digno de valor, eu mereço, eu dou conta, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou seguro, eu sou calmo. Tudo que a gente reforça constantemente, a gente começa a acreditar e a gente se torna. Muito bem, estou recebendo aqui agora, ainda nesse primeiro bloco, uma primeira pergunta antes de chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Olá, Samuel, boa noite, aqui é a Mariana. Não me sinto bem em determinados lugares, me sinto completamente inadequado em algumas situações do convívio. Pode ser uma baixa autoestima? Parabéns pelo programa. Obrigado, Mariana, pela sua mensagem. Thalita Castro, psicóloga, vai responder para você. Obrigada, Mariana. Então, pode sim. Pode ter outros fatores, como pode ser uma baixa autoestima. A pessoa, quando ela se sente inadequada, é uma pessoa assim, mais tímida, mais insegura, mais introvertida, e ela começa a catastrofizar a situação. Ela entra num local e acha que todo mundo está reparando para ela, acha que todo mundo está falando mal dela, colocando algum defeito. A gente coloca os nossos pensamentos na cabeça da outra pessoa, como se o outro estivesse pensando aquilo. Talvez a outra pessoa nem esteja olhando para a gente e a gente já está com aquilo na cabeça. Aí aquilo já gera uma certa ansiedade e a pessoa já fica deslocada no lugar. Mas é provável que seja autoestima baixa, sim. Legal. Para você que está ligando à TV Candidez agora, a gente está recebendo hoje no estúdio da TV Candidez, aqui no estúdio do Amostra Grátis da Saúde, a presença da psicóloga Thalita Castro. Eu vou chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje.
Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store, e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para toda a equipe do Dr. Cláudio Roberto Almada, muito especial para as secretárias Célia, para Tainara e para Roberta. Eu falei agora há pouco com a secretária Dr. Cláudio Almada. Está confirmada a presença dele na próxima terça-feira, dia 15, ao vivo. Dr. Cláudio Almada sempre participa de alguns eventos, congressos, vai trazer novidades no que diz respeito à cirurgia bariátrica e falar também do novo espaço ali na Avenida Antônio Olímpio de Moraes. Nós vamos inclusive exibir algumas fotos e alguns vídeos. Você não pode perder essa entrevista. Na próxima terça-feira vai ser ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. Uma dica de saúde importante, nós vamos ouvir agora a biomédica Natália Quadros, ela que faz parte do Centro Rejuvenescenter. Na semana passada nós tivemos aqui a presença da doutora Daniela Rocha. Falamos essa possibilidade. Foi uma curta e objetiva entrevista e a nossa equipe coloca agora para a gente. Na nossa dica de saúde de hoje, nós estamos aqui no Centro Rejuvenescenter, no bairro Bom Pastor. Vou conversar com a doutora Natália Quadros, biomédica, responsável técnico pelo Centro Rejuvenescenter. Doutora Natália, programa Almoça Grátis, TV Candidez, muito boa noite. Vamos falar um pouquinho aí numa dica de saúde importante. Quais são os cuidados que devem ser observados pela paciente na hora de procurar um bom profissional? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os ouvintes da TV Candidez. Eu chamo atenção para todos os pacientes que querem realizar um procedimento estético, ficarem bem atentos ao profissional que está entregando a sua saúde, porque a estética também é saúde. Então, ficarem atentos se o profissional é especialista na área, se ele é apto a desenvolver tal procedimento. Outra dúvida muito constante que pode aparecer nos pacientes é com relação aos produtos que vão ser utilizados. Como é que a paciente vai ter essa certeza que ele é de qualidade e que é apropriado para o procedimento que ela deseja? Sim, o paciente ele tem acesso, ele pode ter acesso aos produtos que estão sendo utilizados. O profissional ele deve mostrar, abrir a embalagem na frente do paciente, mostrar o produto que está sendo utilizado, né, se é compatível com o procedimento que vai realizar, mostrar o lote do produto, a data de validade. Até a gente consegue entregar até etiqueta para esse paciente do produto que está sendo utilizado. Então, isso é para a segurança do paciente e do próprio profissional. Gera uma segurança total e absoluta. Agora, doutora Natália, aqui no Centro Rejuvenescenter nós temos algo interessante, que é esse equipamento, que é praticamente uma exclusividade aqui de Divinópolis. Você pode explicar para a gente? Sim. Esse equipamento, ele é exclusivo da Rejuvenescenter. É uma tecnologia onde a gente consegue fazer um mapeamento da face do paciente. E com isso a gente consegue uma assertividade maior nos tratamentos. Às vezes o paciente ele vem até a clínica procurando um botox, um bioestimulador, mas quando a gente faz o escaneamento da face do paciente nessa máquina, a gente consegue alinhar a expectativa com o que o paciente procura. Às vezes no momento não é um botox, não é um bioestimulador que o paciente está precisando. Ele precisa primeiro cuidar do aspecto da pele, né? Fazer uma limpeza de pele, que é o essencial antes de começar qualquer tratamento estético, até para a gente ter melhores resultados. Então, com esse equipamento, nós conseguimos detectar tudo que realmente a face daquele paciente precisa, aonde a gente tem mais assertividade nos tratamentos. Obrigado, doutora Natália. Boa noite por essa dica de saúde. Muito obrigado. Boa noite, eu que agradeço.
Entrevistas que você pode acompanhar aqui no YouTube são profissionais que passaram pelo Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos uma entrevista com o médico oncologista Dr. Cícero Gonzaga. Ele é médico da ACOM. Foi uma entrevista pontual, onde ele ressaltou várias questões do Márcio Marinho. Outra entrevista foi com o médico Dr. Fábio Freitas. Ele falou sobre as novidades no que refere à questão do transplante capilar. Todas essas novidades. No mês passado, eu recebi aqui as irmãs e gêmeas, doutora Yasmin e também Marcela. São duas profissionais da odontologia e que destacaram a questão da odontologia, muito mais ligado à questão da harmonização orofacial. Também outra entrevista pontual com a doutora Angélica Nogueira, médica oncologista também da Dom Oncologia. E recentemente, a doutora Daniela Rocha, ela que é uma profissional da odontologia, destacando a questão da implantodontia e da harmonização orofacial. Muito obrigado aí ao Túlio e toda a equipe aqui da TV Candidez. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez, do Amostra Grátis da Saúde, nesta terça-feira, dia 8, a presença da psicóloga Thalita Castro. A gente está falando hoje sobre a questão da autoestima, estamos falando sobre a questão da comparação e também sobre a questão da cobrança. Você já sabe que você pode participar conosco, ajudando a fazer o programa que é sempre ao vivo nesta prestação de serviço à comunidade. Estou de volta com ela aqui no estúdio da TV Candidez, Thalita Castro. Thalita, a questão da comparação com outras pessoas relacionadas à questão da autoestima, isso pode, de uma certa maneira, influenciar negativamente no nosso dia a dia? Hoje em dia, é o que a gente mais vê e o que mais ocorre, ainda mais em adolescente. Adolescente se compara assim em excesso, porque está na fase da da autenticidade, que ele quer se encontrar e ele se compara muito. E a gente vê também muito a comparação em questão de rede social. Por quê? Porque o Instagram é uma falsa realidade. A gente posta o que a gente quer, a gente posta 1 segundo da vida e a gente ainda edita. Então, muita gente, às vezes, está em casa, sem fazer nada e vê uma pessoa numa festa, às vezes a festa nem está tão boa, com filtro, e a pessoa que está em casa já pensa, nossa, eu nunca tenho oportunidade de sair, olha como que fulano é bonito. A pessoa começa a se criticar demais. E isso tem já tem muitas pesquisas que falam como o Instagram diminui a autoestima e diminui a autoavaliação das pessoas, porque as pessoas elas começam a achar que a vida delas não tem importância, não tem significado nenhum. Elas acham que elas são inferiores. E essa questão da comparação, a gente tem que pensar o seguinte, não tem como se comparar a não ser com a gente mesmo, né? Eu me comparar com a Thalita de ontem, para a Thalita de amanhã melhorar. Agora, eu me comparar com outra pessoa, sendo que a outra pessoa tem qualidades diferentes da minha, tem limitações diferentes, tem tempos diferentes, tem oportunidades diferentes, tem valores diferentes. Então, não dá. Cada pessoa é única. Então, isso é uma falta de consideração a gente fazer isso com a gente mesmo. Aí a gente querer ir se diminuindo aos pouquinhos. Você tem vivido essa situação de pessoas que até se queixam da questão de rede social e a maneira como elas visualizam isso? Uhum. Demais. Isso na terapia aparece constantemente. Até a gente faz uma atividade, excluir ou deletar os perfis que fazem mal para a pessoa. Isso é bom para a saúde mental. Que tenha significado, que o Instagram seja de uso positivo para você, que te faça bem, não faça mal. Então, é até uma atividade que a gente pede para os pacientes fazerem, mas a todo momento as pessoas estão se criticando e comparando a vida com vida de blogueira, com vida de artista, com corpo ideal. Não existe corpo ideal. É impossível chegar no padrão, hoje em dia, que a internet mostra. Até falando dessa questão de comparação. Semana passada morreu uma modelo
uma jovem, assim, de quase 30 anos, bem famosa na Turquia, e ela começou a se comparar tanto o corpo dela com o corpo de outras modelos, que ela foi ficando tão neurada que ela ficou anoréxica. Então, ela ficou com 22 quilos e o corpo dela não aguentou. Ela deu uma parada cardíaca e faleceu semana passada. Então, isso é causado pela comparação, pela crítica excessiva que a gente faz a gente mesmo, pela autoestima baixa. E você tem orientação para algumas pessoas deixarem de lado a rede social ou pelo menos visualizar pouco, porque você percebe que muitas das vezes a rede social traz paciente? Então, quando a pessoa está no processo de terapia de autoconhecimento, é importante ela focar muito mais nela. A nossa vida começa a andar e dar certo quando o foco é a gente. A gente se coloca como estrela da nossa vida em primeiro lugar. Então, é saudável limitar o uso de rede social. 15 minutos no dia, às vezes é importante ver alguma coisa, ver se recebeu uma mensagem, mas não para ficar vendo a vida das outras pessoas, que não vai fazer efeito nenhum na vida da pessoa, que só vai gerar infelicidade. Muito bem, Thalita, a gente está recebendo aqui uma outra pergunta. O telespectador muitas das vezes não gosta de se identificar, principalmente quando o assunto fica um pouco pessoal. Não tem problema, é importante que você participe conosco. Olá, Samuel, boa noite. Deixa eu voltar aqui na pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que a doutora Thalita comentasse sobre a questão de uma pessoa no trabalho que tem uma grande dificuldade em ouvir críticas. Não aceita opiniões, não aceita crítica e se sente dono da situação, dono da verdade. Como lidar com pessoas dessa situação? Thalita, e aí? Eu acredito que você já deva ter recebido esse tipo de abordagem também. Com certeza. Sempre tem alguém assim no trabalho, na família, que é um pouco assim mais arrogante. Arrogante ou ignorante. O que seria isso? A pessoa não tem humildade para saber respeitar a opinião das outras pessoas ou a visão das outras pessoas. Ela busca aprovação a todo momento e quer ser a rainha da verdade, né? Infelizmente, tem pessoas assim, que a gente acha que tem o ego inflamado, mas, na verdade, a maioria tem a autoestima muito baixa e ela tenta, a todo momento, suprir essa autoestima, mostrando que ela sabe tudo, ou que ela é melhor do que qualquer pessoa, ou, às vezes, até criticando os colegas de trabalho. A pessoa que tem a autoestima baixa tem uma defesa. Algumas, tá, gente? Algumas pessoas, elas diminuem os outros para se sentir superior. Mas, na verdade, ela não se sente superior, ela se sente até inferior. Ela quer que os outros acreditam que ela é daquele jeito. Aí é criticando. Isso é até pessoa narcisista. O relacionamento tóxico, a gente critica o outro para se sentir superior. Como você falou, isso muitas das vezes pode ser uma defesa da pessoa, né? Uma eu prefiro te criticar do que ser criticado por você. Com certeza. Ô, Thalita, no consultório da psicologia, hoje, 2025, a gente vai falar que há muito mais demanda de situações ruins no relacionamento da pessoa no trabalho ou no relacionamento familiar / amoroso dentro de casa? Essa queixa, ela vem muito mais do trabalho, da convivência, do trabalho dentro da própria casa? Em primeiro lugar, dentro da própria casa, com certeza. Porque a casa é a base, né? Eu falo isso muito com meus pacientes. A casa é o nosso ponto de segurança, é o lugar que a gente tem que ficar louco para voltar, porque é aquele lugar que a gente pode se despir, ser a gente mesmo, que a gente pode ser motivado e... Ao contrário da sociedade, assim, da selva da sociedade, que todo dia assim, alguém tenta puxar o nosso tapete, que é pura competição. Então, a casa deveria ser um lugar de sossego, de proteção. E a maioria das vezes, em vez de ter essas discussões saudáveis, tem brigas que acabam desrespeitando um ao outro. Igual eu falo muito que o contrário de amor é controle, porque quando eu tento controlar o outro, eu estou tirando dele o que ele é. Quem é aquela pessoa? Então, e às vezes quando a gente tenta controlar o outro, a gente acaba diminuindo e desrespeitando. Muito bem, eu vou encerrar esse bloco fazendo aqui uma pergunta relacionada à questão da autocobrança. Quais são os efeitos da autocobrança constante
para a nossa saúde mental, nós devemos ter uma autocobrança ou não devemos ter? Em partes. Tudo depende, né? Assim, até a ansiedade, ela pode ser boa para a gente conquistar as coisas e muita ansiedade paralisar. Tudo tem que ser, tem que ter uma estabilidade, igual a autocrítica. É bom a gente querer melhorar, sempre estar trabalhando para crescer, para o nosso crescimento, mas agora a autocrítica excessiva, que é o que a gente está vendo, isso é muito prejudicial, porque faz a pessoa ficar deprimida ou até ela entrar no estado de burnout, que é esgotamento físico e mental no trabalho, porque nada é o suficiente, ela nunca fez, aquilo ali nunca está bom para ela, ela deveria ter feito melhor, ela deveria ter falado outra coisa, nunca um relatório às vezes vai ficar bom o suficiente e às vezes ela começa até a procrastinar, porque nunca vai estar perfeito. Não existe perfeição. Nós somos seres limitados, então a gente tem que trabalhar com isso também, aceitar nossas limitações, que às vezes não vai estar perfeito, mas a gente tem que ir assim mesmo. A gente tem que encontrar o limite da autocobrança e do crescimento constante, da evolução, vamos colocar assim, tanto profissional quanto pessoal, porque é importante que nós também nos observamos também, né? Então a pessoa tem que ter esse discernimento, ela tem que começar a se autoanalisar. É tipo ser o psicólogo dela. Essa minha autocobrança está exagerada ou eu estou querendo crescer como profissional? Então, não, estou achando que está exagerada, porque já está me prejudicando de outras formas. Então, eu vou ter que começar a ver o que eu faço para mudar ou procurar uma ajuda, né? Legal, você pode continuar participando conosco, estou recebendo aqui algumas perguntas, eu vou chamar mais um intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar na sequência do Amostra Grátis da Saúde dessa terça-feira. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. No dia 19 de outubro, nós teremos aqui em Divinópolis a corrida da Unimed Divinópolis. Eu quero mandar um grande abraço para o doutor evangelista José Miguel, com quem eu conversei hoje. Ele me confirmava que vai participar aí dos 5 quilômetros. Nós estaremos lá nessa grande festa da Unimed. Olha só, a corrida da Unimed, ela cresceu tanto que vai bater esse ano 1.000 inscrições. E se tivéssemos aí mais 500, talvez teríamos mais 1.500 pessoas ali tranquilamente. É um evento que cresceu muito nos últimos anos, 5 e 10 quilômetros, restam pouquíssimas inscrições e o programa Amostra Grátis da Saúde estará presente nesse grande evento. Um abraço para o doutor evangelista José Miguel, um abraço para o Mozart do Marketing, a Unimed Divinópolis presente, levando saúde para a população de Divinópolis. Você já sabe que várias entrevistas aqui você pode acompanhar no YouTube. São profissionais que passaram aqui pelo Amostra Grátis da Saúde. Uma delas é com o Dr. Carlos Henrique Souza de Jesus. Ele é médico ginecologista obstetra e falou sobre a questão das cirurgias oncológicas ligadas à questão da mulher. O Dr. Carlos Henrique Souza de Jesus deu detalhes e informações importantes da manutenção dos exames
principalmente na questão feminina. Isso é muito importante. Outra entrevista que você pode acompanhar também aqui conosco no canal no YouTube foi com a doutora Nayara Gonçalves. Ela é médica geriatra. Essa aí é a doutora Nayara Dourado. Essa aí é médica nutróloga aqui da Divinópolis. Foi outra entrevista pontual e muito agradável. Essa entrevista você pode acompanhar também no nosso canal no YouTube. Doutora Nayara Dourado vai estar conosco ao vivo aqui, provavelmente em agosto. Vamos aí à próxima. Se tiver uma próxima aí, a gente coloca também daqui a pouquinho. Aí sim, com Ramon de Assis. Ramon de Assis é naturopata. Esteve conosco aqui agora recentemente, trazendo várias informações importantes ligadas à questão da naturopatia. E tivemos Dr. Deni Veloso, profissional da urologia. Ele sempre passa pelo programa destacando a questão do Novembro Azul, fazendo aí uma relevância com relação à importância do câncer de próstata. Antes de voltarmos aqui com a psicóloga Thalita Castro, nós tivemos uma entrevista com o comandante Vinícius Pessoa da Azul Conecta, num voo recentemente que, aliás, chegou bem no início da noite aqui em Divinópolis. Ele falou dessa tranquilidade, principalmente do receio de algumas pessoas em voar no equipamento do Cessna Caravan para 9 passageiros. Acabamos de chegar aqui em Divinópolis nesse domingo, dia 8. O comandante Vinícius Pessoa Santos fala para a gente da segurança e da tranquilidade desse voo. TV Cândido 10, boa noite, comandante Vinícius da Azul Conecta. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, acabamos de realizar esse voo de Confins para Divinópolis, numa aeronave Grand Caravan da Azul Conecta. A gente opera essa aeronave nessa rota 2 vezes ao dia. Hoje tive a grande oportunidade de estar aqui com o nosso querido amigo, realizando esse voo, sempre em segurança, o que é nosso principal valor na Azul e na Azul Conecta. Vinícius, muito obrigado, parabéns pelo voo, né? Foi aproximadamente 33 minutos de Confins para Divinópolis. Isso aí. E agora a sua outra perna vai ser com a gente segue daqui para Viracopos, Campinas. Isso. Boa viagem para você. Obrigado. E antes de voltarmos aqui com a Thalita, 2 mensagens de parabéns a Divinópolis pelos 113 anos. Olá pessoal, boa noite Samuel, boa noite a todos os espectadores da TV Cândido 10. Daniela Rocha, coordenadora do curso de especialização de harmonização facial e implantodontia da BO de Divinópolis, dentista há mais de 25 anos na cidade de Divinópolis. E hoje, com essa comemoração, eu queria contar uma história para vocês. Quando eu iniciei a odontologia, há 25 anos atrás, a única coisa que eu queria era manter em Divinópolis e se tornar o melhor que eu podia para conseguir o máximo de conhecimento para transmitir para a minha população. E hoje eu cumpro esse propósito de vida com muita felicidade, muito orgulho por tudo que a gente tem construído na nossa BO. Então essa homenagem hoje é para os dentistas, meus colegas da BO de Divinópolis, a Associação Brasileira de Odontologia, onde a gente oferece para Divinópolis tanto especializações como pós-graduações para dentistas da cidade e região, além de, mais importante, conseguir realizar um tratamento com alta qualidade para a população de Divinópolis. Então, essa homenagem hoje é para vocês, aos meus colegas odontólogos da BO de Divinópolis. Beijo, beijo para todo mundo e parabéns a Divinópolis e que Deus, o Divino Espírito Santo, ou seja, o Divino, continue a nos abençoar. Beijo, beijo. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores da Mostra Grátis. Carlos Rachid, estou passando aqui com prazer para dar as felicitações de 113 anos de Divinópolis. Eu que sou filho da terra e saí de Divinópolis para estudar, fazer a minha formação e quando voltei fui extremamente bem recebido e acolhido por toda a população e por toda a cidade. Para mim cabe apenas a alegria de poder estar aqui compartilhando nesse momento e desejar que sejam mais 113 anos de muito sucesso, muito crescimento e que Divinópolis, como uma referência de cidade, não apenas para a região, mas para todo o estado, ela continue sendo este farol que guia toda essa região por um sucesso e crescimento e por uma qualidade de vida cada vez melhor. O meu abraço a toda a cidade, o meu abraço a você, Samuel, e a todos do programa que compartilham dessa história de sucesso por todo esse momento. Muito obrigado a todos.
Um abraço para o Dr. Carlos Rachid Delarete, que breve vai estar conosco ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. Hoje eu estou tendo a grata satisfação de receber aqui a psicóloga Thalita Castro. Está conosco aqui ao vivo, trazendo e respondendo várias perguntas. Thalita, olha só essa pergunta. Boa noite, Samuel. Boa noite, a doutora Thalita. Gostaria de saber qual que é a melhor maneira para lidar com o perfeccionismo. Existe algum tratamento como podemos enfrentar esse problema? Parabéns pelo programa, que sem dúvida alguma é simplesmente excepcional. É o Anderson, do bairro Bom Pastor. Obrigado, Anderson, que participou da vez passada também quando a Thalita esteve aqui. Como é que você responde o Anderson, Thalita? Então, Anderson, a pessoa perfeccionista também é uma pessoa que se compara e se critica bastante. E a pessoa perfeccionista, ela gasta muita energia, porque ela sempre acha que ela pode melhorar, que ela pode dar muito mais, entregar muito mais do que ela já entrega. Então, assim, como tratar o perfeccionismo? A gente passa algumas atividades, porque eu trabalho com a cognitiva comportamental, então a gente passa algumas atividades para a pessoa começar a fazer durante o dia. Uma atividade é o seguinte, exemplo, se você tem alguma coisa para entregar para o chefe, ou a pessoa tem algum relatório, algum trabalho para fazer, mesmo ela se colocar um tempo, mesmo se não tiver perfeito, ela entregar daquele jeito. Porque a pessoa perfeccionista nunca vai ser o suficiente para ela. Então, isso gera muita ansiedade. Outra coisa é ela começar a reforçar que é normal a gente ter limitação, que a gente é ser humano e a gente vai errar, que nem sempre vai estar perfeito. Eu falo muito com meus pacientes essa questão assim do tempo. As pessoas perfeccionistas ou que têm bastante autocobrança, elas se comparam até em questão do tempo com um colega de trabalho. Não, porque fulano fez aquilo ali em um dia, mas talvez o tempo de fulano é diferente do seu e você tem que aceitar isso. Somos seres diferentes e únicos. Então, às vezes, o que uma pessoa vai fazer em uma hora, eu vou fazer em um dia ou uma semana e está tudo bem. Então, é começar a você reforçar que você aceita as suas limitações, que você está dando sempre o seu melhor, que cada vez você está evoluindo mais. E é assim, um dia de cada vez. Existe muita diferença entre o esforço para evoluir e a cobrança excessiva? E como é que a gente vai saber dessa diferença? É igual a gente estava falando em questão do excesso. Tudo tem que ser meio a meio, né? Igual, é bom a pessoa sempre tentar evoluir. A gente nunca está pronto, a gente sempre tem que tentar se conhecer, melhorar nossa inteligência emocional, mas agora, tudo em excesso, quando a gente vê que aquilo ali já está tirando o sono da gente, já não é saudável. É igual eu falo com meus pacientes o seguinte, qual é a diferença entre preocupação e ansiedade? A preocupação, a pessoa, ela sabe que ela tem alguma coisa para fazer no dia seguinte, ela tem aquela responsabilidade, mas aquilo, às vezes, não vai tirar o sono dela. Agora, a ansiedade, ela faz a preocupação ficar excessiva e tira o sono dela. Então, tudo em excesso faz mal para a gente. Até uma pessoa ter empatia em excesso faz mal para ela. Até ela fazer muito para os outros acaba fazendo mal. Tudo em excesso a gente tem que colocar limites. Por que para algumas pessoas, né, mesmo considerando sendo bom o suficiente, mesmo quando damos o melhor, a pessoa parece que nunca está alcançando aquele objetivo? Como é que se explica isso? Também está dentro da autocobrança? Também. E tem um fator. Pessoas que têm autocobrança, que têm autoestima mais baixa, às vezes tem muita causa na infância ou causa de alguns relacionamentos que a pessoa vivenciou. Um exemplo, uma mulher, ela a vida inteira escutou da mãe dela, ela cresceu com a mãe dela falando, nossa, mas todo mundo da sua sala tirou nota boa, menos você. Aí ela chegava com a nota 10,
não fez nada que é sua obrigação. Ela era sempre cobrada. Isso não é o suficiente. O que os outros vão pensar de você na rua? A pessoa que é muito criticada e diminuída na infância ou em qualquer momento da vida, ela começa a se criticar mais. Olha só essa pergunta aqui. Ô, Luciano, grande abraço para você. Ele acabou de mandar aqui uma mensagem. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que a psicóloga comentasse sobre uma situação que incomoda muita gente, principalmente a mim. Uma pessoa, quando cumprimenta a outra, ela não dá um cumprimento. Na orientação da psicóloga, isso deve continuar permanecendo? A pessoa deve insistir no cumprimento? Eu acredito que seja um bom dia, boa tarde, boa noite, Thalita. Então, a pessoa, ela está sendo cordial, né? E é bom a gente, não sei se isso é num local de trabalho, onde que você cumprimenta, mas você está sendo cordial. E a gente também tem que pensar de um jeito, a gente tem que entregar sempre o nosso melhor. Se uma pessoa te cumprimenta ou não, ou se você elogia uma pessoa e a pessoa te critica, isso é muito mais uma questão da pessoa do que sua. Então, você está absorvendo muito esse sinal dela não cumprimentar. Isso é uma questão dela, você tem que continuar fazendo o seu melhor. É igual da outra vez que eu vim, eu até citei uma frase do Santo Agostinho, que era filósofo, que também exemplifica essa situação. Não me sinto diminuído quanto me criticam, nem me sinto superior quanto me elogiam, porque eu me determino. Então, assim, o que é nosso, a gente tem que continuar fazendo, independente se a pessoa vai dar aquilo pra gente ou não. Você está dando o seu melhor. É isso que você tem que pensar. E já que falou na questão de dar o melhor, como é que lidar? Como é que você lida com essa sensação de que os outros, né? Às vezes algum paciente chega e diz, os outros estão sempre na minha frente, os outros estão sempre melhores. Aquela famosa frase que a gente sempre já ouviu, né? Que a grama do vizinho sempre está mais verde. Como é que a psicologia trata e vê esta questão da queixa desse tipo de paciente, Thalita? A gente escuta isso... Todos os dias, praticamente? Bastante. Nem todos os dias, mas bastante. Quase que a pessoa fala, eu queria ser igual àquela pessoa ou estar como aquela pessoa. Coloca já a pessoa como referência. Mas isso também é muito por conta de rede social. Rede social, ninguém vai postar uma situação negativa ou uma dificuldade financeira. Então, a gente compra a ideia que ela coloca. Às vezes, a pessoa coloca ali uma realidade que não existe, a gente está comprando aquela ideia e fala assim, nossa, mas essa pessoa está tão evoluída, mas fulano começou esse negócio agora, olha como que está na minha frente. Então, a gente também não tem que acreditar em tudo que a gente vê, não. E também, quando, sem ser com redes sociais, se a pessoa sempre está pensando e reforçando isso, é porque você está bem mais focado na vida do outro do que na sua. Quando a gente olha demais para a vida do outro, parece que a gente paralisa. Então, quando a gente gasta energia com a nossa vida, a gente só cresce. E lembrando que todo mundo tem limitações e tempos diferentes e oportunidades diferentes. Às vezes a gente tem que ter mais empatia, acolhimento com a gente mesmo e pensar assim, nossa, que bacana, fulano já chegou nessa etapa. Talvez ele conquistou uma oportunidade que eu não conquistei. Agora a pessoa sempre tem que pensar o negativo. Nossa, ele é bem melhor do que eu. Aonde que eu estou errado? Então, a gente sempre tem que se menosprezar. E a questão da comparação, ela vai ter algum lado positivo ou a comparação vai ser sempre olhada de uma forma prejudicial? Não. A comparação, ela pode ser positiva. É saudável a comparação e competição leve. Porque a competição e a comparação, às vezes, fazem a gente crescer. Imagina, em Divinópolis, se existisse só um profissional, só um padeiro. Mesmo que os pães dele nem fossem tão bons, ele ia continuar fazendo daquele jeito. Aí surge uma concorrência. E ele vê que o concorrente fez outros sabores. Ele começa a se comparar, a querer competir, e isso ele começa a se desenvolver. Então, isso é positivo.
Às vezes também igual, eu gosto muito, depende de quem que a gente segue, eu gosto muito de seguir psicólogo, filósofo, sociólogos. Isso estimula também a gente a crescer, a querer ser igual a eles de uma maneira positiva. E saber também que eu vou ter tempo diferente deles e que minha história vai ser diferente. Legal, olha só, vou ter que chamar o nosso último e breve intervalo. Você pode participar conosco ainda, hein? A gente vai voltar no próximo bloco, trazendo aqui as últimas perguntas e as últimas informações do programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta, hein? Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. No início do programa eu chamei aqui uma dica de saúde importante com a Natália Quadros. Eu vou chamar agora outra dica de saúde com o biomédico Márcio Oliveira, que faz parte do Centro Rejuvenescenter aqui em Divinópolis. Tá na ponta da linha e o Túlio coloca pra gente agora. E na nossa dica de saúde de hoje eu vou conversar com o biomédico Dr. Márcio Oliveira, aqui do Centro Rejuvenescenter. Dr. Márcio, o programa Amostra Grátis TV Cândido 10, muito boa noite. Nós vamos falar sobre a questão do preenchimento íntimo. Afinal de contas, o que seria o preenchimento íntimo? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos. Aqui, ó, o preenchimento íntimo, ele caracteriza da seguinte forma. A gente restaura a parte de flacidez do feminino quanto masculino com ácido hialurônico, colocando assim um bem-estar para a pessoa. Muita gente tem dúvidas sobre a questão de causar dor no procedimento. É um procedimento que causa dor e que causa incômodo ao paciente, doutor Márcio? Não, a dor não. Este anestesiamos local, né, a pessoa, né? Então, da melhor maneira que ela sinta o menor desconforto possível. Então, dor, de maneira alguma. E outra questão que gera muita expectativa é sobre a durabilidade desse procedimento. Nessa conversa do biomédico com o paciente, o que é informado a ele sobre a questão da durabilidade? Então, a durabilidade dura em média 12 meses. Isso depende do biotipo de cada pessoa, do organismo da pessoa. Então, ele pode durar 18 meses, como também ele pode durar 9 meses. E conforme vai passando o tempo, temos que estar fazendo a manutenção do procedimento. Que legal. Para a gente finalizar essa nossa dica de saúde do programa de hoje, é importante salientar sobre essa questão da avaliação. Como é que é feita, doutor Márcio, essa avaliação? Sim, a avaliação a gente fazemos aqui na Rejuvenescenter, tanto de homem quanto de mulher. O procedimento íntimo, ele agloba os dois lados, né? A gente pegamos, fazemos uma avaliação e poderemos falar que fazemos um orçamento para a pessoa, certo? Seria isso. Legal. Doutor Márcio, muito obrigado. Prazer receber aqui nessa dica de saúde da TV Cândido 10 do Amostra Grátis da Saúde. Obrigado a vocês aí. Estamos dispostos. Uma entrevista que você pode acompanhar aqui também foi com a oftalmologista, a doutora Miriam Lopes Sansoni, hein? Foi uma entrevista pontual e que agregou nas informações com relação à saúde dos olhos. Doutora Adriana Franco do Amaral falou sobre a questão do Outubro Rosa, ela que é do Mamocentro, e destacou sobre a importância da atenção da mulher na questão do Outubro Rosa.
Dr. Luiz Venâncio, neurologista de nossa cidade. Foi uma entrevista de grande repercussão, com grande participação do público. Também você pode acompanhar. E agora, recentemente, tivemos o Dr. Otaviano Greco, médico cardiologista, que destacou e detalhou principalmente sobre os cuidados no inverno com relação aos problemas cardiovasculares. Estou recebendo hoje aqui no estúdio da TV Candidez a psicóloga Thalita Castro. Nós estamos ao vivo nesse dia 8 de julho. Thalita, muita gente está perguntando aqui sobre a questão do seu endereço. Você atende aqui no Paulo VI, sala 413. Sim. Já tem um bom tempo, né, naquele local ali, né? E o 14 contato... anos já que eu atendo lá também. Que legal. E a sua estrada, então, está desde esses 14 anos já, né? Desde esses 14 anos, graças a Deus. Você já contou aqui um pouco da sua história, né? Como é que você foi para o lado da psicologia. E perguntando para você mais uma vez dessa satisfação da questão da clínica da psicologia, que é bastante interessante e que agrada muito a você. Na minha área, igual eu sou especialista em cognitiva comportamental, a clínica é o lugar assim onde que eu creio que eu vou ter mais sucesso com os pacientes. Porque a cognitiva comportamental é o quê? Eu mudo suas crenças e pensamentos para mudar o comportamento. O foco é o paciente, não é igual outras áreas que é grupo, né? Então... Legal. O Túlio daqui a pouquinho vai colocar para a gente aí no finalzinho do programa 988-28-8521. Ô, Thalita, quais são os sinais que indicam que é hora de procurar ajuda profissional para lidar com várias questões que nós abordamos no programa de hoje? Então, essas questões que a gente abordou, Samuel, todas têm o foco do quê? Quer dizer que a pessoa ela está com uma inteligência emocional baixa, que ela não está se conhecendo, que ela não está se dando valor, que ela não se reconhece, que ela está tentando se encontrar. Então, é interessante fazer a terapia, porque a base de tudo é a autoestima, é a base da nossa felicidade. A gente é o produto que a gente mais vende. E o que eu penso de mim, eu vou passar para as outras pessoas e as pessoas vão comprar aquilo. Então, assim, quando vê que deve procurar ajuda psicológica, quando a pessoa ela está perdendo oportunidades, ela está se travando tanto na vida amorosa quanto profissional, ela está se criticando, ela está colocando os outros na frente, ela guarda muitas coisas que ela sente. Igual uma moça fez a pergunta, ela se sente inadequado nos lugares, acha que às vezes todo mundo pode estar falando dela. Quando a gente absorve muito o que o outro fala da gente, então, a opinião do outro. Então, são os sinais que a gente pode procurar a psicoterapia. Ô, Thalita, é verdade que a nossa experiência enquanto criança, na infância ou mesmo na adolescência, pode trazer aí um reflexo da nossa vida adulta, seja positivo ou seja negativo? Isso é fato? Com certeza. Todo mundo vai carregar um certo trauma da infância? Com certeza. E as pessoas vão se lembrar desse trauma? Então, depois dos 3 anos de idade, que a gente começa a lembrar mais. Tem pessoas que não lembram não, porque tem o transtorno pós-traumático, que é tipo o nosso cérebro protegendo a gente mesma e a gente não lembra daquilo que a gente sofreu. Igual, a pessoa pode ter um abuso sexual e ela não vai lembrar disso. É meio que o inconsciente dela protegendo ela. Mas a maioria das vezes a gente lembra sim. Então a gente tem que ter muito cuidado, ainda mais pais. Como vocês criam os filhos? Lógico que tem que educar, mas é diferente uma educação assertiva do que uma educação que a pessoa xinga, controla, pune. O que é uma educação assertiva? A gente motivar a pessoa a melhorar. Ao invés de eu falar assim, nossa, mas você é burro demais, todo mundo tirou nota boa, eu falo assim, não, meu filho, você é tão inteligente, aposto que da próxima vez você vai tirar uma nota melhor. A gente elogiar para criticar. A gente saber como falar com cuidado. Muito bem, olha só, nossa produção está avisando aqui que a gente tem que fazer o fechamento do programa agora e sempre no final do programa eu gosto muito de perguntar ao entrevistado e pedir que deixe uma mensagem dentro do tema que nós abordamos hoje.
autoestima, comparação e autocobrança. Qual é a mensagem final do programa de hoje da psicóloga Thalita Castro para quem está nos acompanhando? O que de mais importante, na sua opinião, deve ficar marcado? Enquanto Túlio coloca aí o seu contato para a gente. Então, na minha opinião, ainda mais em relação aos meios de comunicação. Gente, presta atenção e gasta mais energia com a vida de vocês. A internet, Instagram, Facebook, televisão, eles passam o que eles querem passar. Isso não é uma realidade que existe. Não existe corpo perfeito, aparência perfeita, vida perfeita, a grama do vizinho é mais verde. Todo mundo vai ter situações. Eu costumo falar muito com meus pacientes assim, o que é a vida? A vida é um caos que a gente tem que encontrar momentos de paz pra gente. Mas nunca vai estar um cenário perfeito e a gente tem que saber lidar com isso. Aceitar. Aceitação é a palavra-chave. Quando eu aceito a minha vida e a minha realidade, eu evoluo. Thalita, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu acho que você responde com prioridade, com segurança, principalmente passando isso para o telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço, E a gente espera ainda aí nesse ano, provavelmente em outubro ou novembro, contar com a sua volta, porque eu acho que os temas dentro da psicologia são imensos e a gente vai abordar outros também aqui. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Samuel do Vale, a TV Candidez. Legal. Muito obrigada. Eu lembro a todos que a reprise desse programa você vai acompanhar sábado, a partir de 13h, ao vivo, toda terça-feira nós estamos aqui. Na próxima terça-feira, dia 15, nós teremos aqui a presença do médico Dr. Cláudio Roberto Almada, cirurgião bariátrico cooperado Unimed Divinópolis, que vai trazer informações importantes sobre a cirurgia bariátrica, hein? E breve, essa entrevista aqui com a Thalita Castro vai estar também no YouTube. Para você, uma boa noite. Boa noite, Thalita. Boa noite a todos que nos acompanharam. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.